E se eu te revelasse que Satanás travou uma batalha espiritual secreta para roubar o corpo de Moisés logo após sua morte? Parece algo absurdo ou até impossível, não é mesmo? Mas a Bíblia confirma essa história surpreendente e assustadora. Isso mesmo, existiu um conflito sobrenatural envolvendo o cadáver de um dos maiores profetas da história. Mas por que o próprio diabo estaria interessado justamente no corpo de Moisés? O que ele queria tanto esconder da humanidade? Deus precisou esconder pessoalmente o corpo de Moisés, mantendo seu túmulo em absoluto segredo até hoje. Olha só o que diz a Bíblia sobre isso. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica defronte de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Deuteronômio 34:6. Mas afinal, por que Deus escondeu justamente o corpo do homem que libertou os israelitas da escravidão no Egito? O que Satanás pretendia fazer com esse corpo se tivesse sucesso? Será que há um segredo espiritual extremamente valioso por trás disso tudo? Algo que o inimigo quer esconder de você a qualquer custo? O que você está prestes a descobrir neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga as batalhas espirituais que acontecem diariamente ao seu redor. Vamos revelar detalhes impressionantes sobre idolatria, ataques espirituais e a eterna disputa entre as forças do bem e do mal. Pode acreditar, você vai entender claramente por que Satanás faria questão absoluta de esconder essa história. Então, fique atento até o fim, porque a verdade é muito mais chocante do que você imagina. E se você gosta de mistérios bíblicos revelados de forma clara e objetiva, já aproveite para se inscrever aqui no canal Bíblia Hoje em Dia e ativar o sininho. Assim você não perde nada do que está por vir. Antes de revelar o motivo real pelo qual Satanás lutou tanto para roubar o corpo de Moisés, você precisa entender quem realmente foi esse homem e por que ele era tão especial aos olhos de Deus. E acredite, tudo isso fará sentido quando chegarmos ao final dessa história impressionante. Na época do nascimento de Moisés, o povo hebreu era escravo no Egito, mas apesar disso, crescia rapidamente em número, o que começou a preocupar muito o faraó. O líder egípcio estava com medo de que, numa eventual guerra, os israelitas se aliassem aos inimigos do Egito, provocando uma revolta perigosa e difícil de controlar. Êxodo 1:8-10. Para impedir isso, o faraó tomou uma decisão extrema e cruel. Mandou que todos os bebês meninos hebreus fossem mortos ao nascer, lançados ao rio Nilo. Êxodo 1:22. Foi nesse contexto sombrio que Moisés nasceu. Sua mãe, Joquebede, fez tudo o que podia para proteger seu bebê. Durante 3 meses, ela o escondeu cuidadosamente dentro de casa, mantendo-o em segredo absoluto para evitar que fosse descoberto e morto. Mas, quando não havia mais como escondê-lo, ela tomou uma atitude desesperada e cheia de fé. Colocou Moisés num pequeno cesto impermeável e o lançou no rio Nilo, infestado por crocodilos, confiando que Deus protegeria seu filho de maneira sobrenatural. Êxodo 2:2-3. E Deus não só protegeu Moisés, como fez algo ainda mais extraordinário. A filha do próprio faraó encontrou o bebê, adotou-o como filho e o criou como príncipe egípcio, garantindo-lhe a melhor educação, treinamento militar e toda a sabedoria daquela época. Êxodo 2:5-10. Moisés cresceu com todos os privilégios que um príncipe do Egito poderia desejar. Ele tinha poder, respeito, riquezas, acesso à melhor educação, e todos ao seu redor esperavam que tivesse um futuro brilhante na corte do faraó. Porém, lá no fundo, ele nunca esqueceu completamente suas raízes hebraicas, mesmo vivendo cercado pelo luxo egípcio. Ao longo dos anos, um forte sentimento de compaixão e desejo de proteger o povo hebreu cresceu em seu coração, especialmente quando via o sofrimento diário de seus irmãos sendo tratados com crueldade pelos egípcios. Um dia, já adulto, esse sentimento de proteção chegou ao limite. Ao sair para observar a situação dos escravos hebreus, Moisés viu algo que o deixou profundamente abalado. Um egípcio espancava brutalmente um hebreu indefeso, provavelmente até a morte. Naquele instante, tomado por uma raiva misturada com justiça e o desejo irresistível de proteger seu povo, Moisés perdeu o controle emocional. Em um ato impulsivo, atacou e matou o egípcio, escondendo rapidamente seu corpo na areia para não ser descoberto. Êxodo 2:11-12. Mas não demorou muito para que o crime fosse revelado, e aquele que antes vivia como príncipe se tornou imediatamente um fugitivo procurado pelo faraó. Agora Moisés precisava abandonar absolutamente tudo: riquezas, conforto, poder, e fugir para o deserto, iniciando um novo capítulo dramático e incerto em sua vida.
Moisés fugiu para o deserto e passou a viver isolado, trabalhando como pastor de ovelhas numa região distante chamada Midian. Foram 40 anos difíceis, vivendo uma vida completamente simples e humilde, muito diferente do luxo que ele tinha experimentado como príncipe do Egito. Naquele período de solidão, certamente Moisés pensou que seu propósito de vida havia terminado e que jamais faria algo relevante novamente. Mas ele não podia imaginar que Deus estava apenas preparando-o, moldando seu caráter e humildade para a missão mais extraordinária de sua vida. Até que certo dia, enquanto pastoreava suas ovelhas perto do Monte Horebe, algo inacreditável aconteceu. Moisés avistou uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Curioso e espantado, ele se aproximou para entender aquele fenômeno inexplicável. De repente, uma voz poderosa e sobrenatural ecoou diretamente daquelas chamas. Moisés, Moisés, não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Êxodo 3:4 assim. Assustado e confuso, Moisés percebeu imediatamente que estava diante da presença do próprio Deus. E o Senhor continuou, revelando claramente sua missão. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel em abundância. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aquela missão parecia impossível para Moisés. Como um simples pastor do deserto poderia confrontar o homem mais poderoso da terra, o faraó? Sentindo-se completamente despreparado, ele tentou argumentar e dar várias desculpas para não aceitar a missão divina. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Mas Deus respondeu com paciência e clareza, garantindo-lhe que estaria sempre ao seu lado nessa missão impossível. Eu estarei com você, e este será o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Êxodo 3:12. Mesmo assim, Moisés continuou argumentando, alegando que não sabia falar bem, que ninguém acreditaria nele, e até pediu que Deus enviasse outra pessoa no seu lugar. Êxodo 4:1-13. Porém, Deus já havia decidido que Moisés seria o escolhido para libertar o povo. Ele não escolhe as pessoas pela sua capacidade humana, mas as capacita sobrenaturalmente para realizar sua vontade perfeita. Depois de aceitar a missão dada por Deus, Moisés retornou ao Egito para confrontar o homem mais poderoso do mundo na época, o faraó. Sua missão parecia impossível. Afinal, como um simples homem poderia convencer o governante egípcio a libertar milhões de escravos hebreus, que eram a base da economia do Egito? O faraó, naturalmente, recusou-se a deixar o povo ir, e foi então que Deus mostrou seu poder absoluto com uma série de eventos sobrenaturais que mudariam para sempre a história da humanidade. Vieram então as 10 pragas do Egito, Êxodo 7-12, uma sequência de desastres enviados por Deus para demonstrar que nenhum poder terreno pode resistir à sua vontade. O rio Nilo, a fonte de vida do Egito, foi transformado em sangue, deixando o povo sem água potável. Logo depois, o Egito foi tomado por uma invasão de rãs, depois piolhos, moscas, peste nos animais, tumores, saraiva de gelo misturada com fogo e uma nuvem de gafanhotos que devorou todas as plantações. Mas talvez uma das pragas mais aterrorizantes tenha sido a escuridão absoluta que cobriu o Egito por 3 dias inteiros, uma prévia do que estava por vir. Mesmo com tudo isso, o coração do faraó permanecia endurecido, até que veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Esse foi o golpe mais devastador para o Egito. E, finalmente, o faraó cedeu, permitindo que os hebreus fossem libertos. Êxodo 12:29-32. A libertação do povo hebreu deveria ser um momento de celebração, mas algo inesperado aconteceu. O faraó, arrependido de ter deixado os escravos irem embora, ordenou que seu exército partisse em perseguição, com centenas de cavaleiros, carros de guerra e soldados armados até os dentes. O povo hebreu, sem armas, sem exército e sem estratégia militar, estava prestes a ser massacrado, até que Deus interveio de maneira extraordinária. Guiados por Moisés, os hebreus chegaram à beira do Mar Vermelho, sem saída. À sua frente, um mar gigantesco e impossível de atravessar. Atrás, o exército egípcio se aproximando rapidamente. O desespero tomou conta do povo, mas Moisés, ouvindo a voz de Deus, estendeu sua vara sobre o mar. E então aconteceu um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou a noite toda,
fez o mar se retirar e transformou o mar em terra seca. As águas se dividiram. Êxodo 14, 21. Diante dos olhos incrédulos dos hebreus, o mar literalmente se abriu, formando 2 imensos paredões de água, e um caminho seco surgiu no meio, permitindo que o povo atravessasse a pé. Imagine o espanto de milhões de pessoas caminhando pelo leito do mar, vendo aquelas paredes colossais de água ao seu lado. Era algo inimaginável. Um milagre que mostrava mais uma vez que Deus estava no controle. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Assim que os hebreus terminaram a travessia, os soldados egípcios entraram atrás deles pelo caminho aberto no mar. No entanto, no momento exato, Deus ordenou que Moisés estendesse novamente sua mão. E então as águas ruíram com força devastadora, cobrindo completamente os egípcios e afogando todo o exército do faraó. Êxodo 14, 26 a 28. Os hebreus estavam livres, mas a jornada estava apenas começando. No deserto, Moisés testemunhou ainda mais milagres. Uma coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo que os iluminava à noite. Êxodo 13, 21 a 22. Era a prova incontestável de que Deus caminhava com eles, conduzindo-os rumo à terra prometida. Mesmo depois de tudo isso, o fim da vida de Moisés ainda reservaria um mistério surpreendente. Mesmo tendo sido usado por Deus para realizar milagres impressionantes, Moisés não estava isento de falhas. E um único erro cometido por ele teve consequências devastadoras, impedindo-o de entrar na terra prometida. Mas o que ele fez de tão grave para receber um castigo tão severo? O episódio aconteceu durante a travessia no deserto, quando o povo hebreu, mais uma vez, começou a reclamar da falta de água. Eles estavam impacientes, murmurando contra Deus e contra Moisés, dizendo que teriam sido mais felizes se tivessem morrido no Egito do que padecerem de sede no deserto. Números 22 a 5. Moisés, já cansado das constantes queixas do povo, buscou a orientação de Deus. E o Senhor lhe deu uma ordem clara e específica. Pegue a vara e você e seu irmão Arão reúnam a comunidade. Falem à rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Números 28. Mas Moisés, tomado pela raiva e impaciência, não seguiu exatamente o que Deus ordenou. Em vez de falar à rocha como Deus havia instruído, ele bateu nela 2 vezes com sua vara, tomando para si o crédito pelo milagre diante do povo. Ouçam, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? Números 20, 10. A água saiu da rocha, e o povo matou sua sede, mas Deus não ignorou o erro de Moisés. Com essa atitude, ele cometeu 2 pecados graves. Primeiro, desobedeceu diretamente a uma ordem de Deus. E segundo, assumiu para si a glória do milagre, quando foi Deus quem fez a água jorrar. Por causa disso, Deus anunciou um juízo sobre Moisés. Porque vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Números 20, 10, 12. O líder que havia guiado o povo por tantos anos não entraria na terra prometida. Deus permitiu que Moisés a visse de longe, do alto do Monte Nebo, mas não pisaria nela. O que parecia ser apenas um pequeno deslize, carregava um significado espiritual profundo. A rocha que dava água representava Cristo. E ao feri-la novamente, Moisés quebrou um simbolismo divino. Jesus, a rocha da salvação, seria ferido uma única vez para redimir a humanidade. 1 Coríntios 10 e 4. Golpear a rocha mais de uma vez representava um erro profético, e Deus, sendo justo e santo, não poderia ignorar isso. Mesmo depois de toda uma vida de fidelidade e milagres, Moisés experimentou as consequências de seu erro, mas sua história ainda não havia terminado. Depois de décadas liderando o povo pelo deserto, Moisés chegou ao final de sua jornada. Deus lhe permitiu subir até o topo do Monte Nebo, de onde ele pôde contemplar a terra prometida, o lugar pelo qual tanto lutou para levar os israelitas. Deuteronômio 34, 1 a 4. Imagine a emoção de Moisés naquele momento. Depois de tudo o que havia passado, ele finalmente via a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas, como já havia sido decretado pelo Senhor, ele não poderia entrar nela. Eu a mostrei a você com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o Jordão. Deuteronômio 34, 4. E então, ali mesmo, Moisés morreu com 120 anos de idade. Mas algo muito estranho aconteceu. O próprio Deus o sepultou. Moisés, servo do Senhor,
Senhor. Morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica defronte de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Deuteronômio 34, 5-6. Esse detalhe é extremamente incomum. Em toda a Bíblia, Moisés foi o único homem sepultado pelo próprio Deus, e seu túmulo permanece desconhecido até os dias de hoje. Mas por quê? O que havia de tão especial em seu corpo para que Deus o escondesse? A resposta para esse mistério se tornaria ainda mais intrigante quando, muito tempo depois, a Bíblia revelaria que Satanás travou uma batalha espiritual pelo corpo de Moisés. Esse é um dos momentos mais misteriosos de toda a Bíblia. Muitos anos após a morte de Moisés, a Escritura revela um detalhe chocante que não havia sido mencionado em nenhum outro livro. Houve uma disputa espiritual pelo corpo de Moisés, e essa informação foi registrada na epístola escrita por Judas, irmão de Tiago. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. Isso significa que em algum momento após a morte de Moisés, Satanás tentou reivindicar seu corpo, e o arcanjo Miguel precisou intervir. Mas por que o diabo estaria interessado justamente no corpo de Moisés? O que ele ganharia com isso? Esse não foi um simples conflito espiritual. O fato de Miguel, um dos príncipes do céu, ter sido enviado por Deus para essa disputa indica que havia algo extremamente importante em jogo. Deus pessoalmente havia escondido o corpo de Moisés, mas Satanás, de alguma forma, queria tomá-lo. Isso levanta uma grande questão: qual era o plano do inimigo? A resposta para essa pergunta revela 3 verdades espirituais poderosas e assustadoras. A pergunta que surge é: por que Satanás estava tão interessado no corpo de Moisés? O que ele ganharia se tivesse posse dele? A Bíblia não nos dá todos os detalhes sobre essa disputa, mas analisando a palavra de Deus, podemos entender 3 razões principais que explicam a estratégia do inimigo. 1. Transformar o corpo de Moisés em objeto de idolatria. Satanás sabia que o povo hebreu tinha uma grande tendência à idolatria. Mesmo depois de terem visto os milagres de Deus no Egito e no deserto, eles ainda caíram na adoração do bezerro de ouro. Êxodo 32, 4. Imagine se o túmulo de Moisés fosse conhecido. O povo poderia facilmente ter transformado seu corpo em um objeto de culto, desviando sua adoração do Deus verdadeiro. E Satanás queria exatamente isso: desviar os olhos do povo de Deus para a veneração de um homem, criando mais um ídolo. Segundo, tentar impedir um evento profético no futuro. Muito tempo depois da morte de Moisés, ele aparece novamente na Bíblia, ao lado de Jesus e do profeta Elias, na Transfiguração, Mateus 17, 1-3. Esse evento foi extremamente importante, pois revelou a glória de Cristo diante dos discípulos. Se Satanás tivesse conseguido corromper o corpo de Moisés, será que isso poderia ter impedido essa manifestação profética? Não sabemos ao certo, mas o fato de o diabo querer seu corpo indica que havia um propósito divino maior que ele tentava sabotar. Terceira acusação espiritual contra Moisés. A Bíblia chama Satanás de o acusador. Apocalipse 12:10. Desde o início, seu objetivo sempre foi encontrar falhas nas pessoas para condená-las diante de Deus. Moisés, apesar de ter sido um grande líder, também teve erros em sua vida, como o assassinato do egípcio, Êxodo 2:12, e sua desobediência ao ferir a rocha, Números 20:12. Talvez Satanás tenha tentado reivindicar seu corpo como um direito legal, argumentando que Moisés não merecia um descanso honroso. Mas Deus enviou o arcanjo Miguel para repreender o inimigo e garantir que os planos divinos não fossem frustrados. Nenhuma estratégia de Satanás conseguiu prevalecer. O corpo de Moisés continuou oculto, e sua história permaneceu como um testemunho do poder e da soberania de Deus. Essa história não é apenas um mistério antigo. Ela traz lições espirituais extremamente importantes para nós hoje. Satanás continua usando as mesmas táticas para enganar, distrair e afastar as pessoas de Deus. E se não estivermos atentos, podemos cair nessas armadilhas sem perceber. 1. Cuidado com a idolatria, até mesmo das coisas boas. O diabo queria transformar Moisés em um ídolo, e essa estratégia ainda é usada nos dias de hoje. Muitas pessoas acabam idolatrando pastores, líderes religiosos, objetos sagrados ou até mesmo experiências espirituais, sem perceber que estão desviando sua adoração do único que é digno,
Deus. Precisamos sempre nos perguntar: será que algo ou alguém está ocupando o lugar de Deus na minha vida? 2. O inimigo sempre tentará atrapalhar os planos de Deus. Satanás tentou impedir o cumprimento de um propósito profético, mas Deus não permitiu. Isso nos ensina que nada pode frustrar os planos do Senhor. Às vezes, não entendemos o que Deus está fazendo em nossa vida, mas Ele sempre tem um propósito maior. Confiar na soberania de Deus é essencial para vencermos as batalhas espirituais. Satanás continua acusando, mas Deus é o nosso defensor. O diabo tentou reivindicar o corpo de Moisés, assim como ele tenta nos acusar todos os dias, jogando nossos erros do passado contra nós. Mas assim como Deus enviou Miguel para impedir o inimigo, Jesus Cristo é nosso advogado diante do Pai. 1 João 2:1. Se estamos em Cristo, nenhuma acusação do inimigo pode nos condenar. E agora eu te pergunto, será que, sem perceber, você tem permitido que algo tome o lugar de Deus na sua vida? Agora que você conhece esse mistério impressionante e as lições espirituais por trás dele, é hora de agir. Não deixe que as estratégias do inimigo te afastem de Deus. Se você deseja estar protegido contra as ciladas de Satanás e manter sua fé firmada no Senhor, escreva agora nos comentários: Senhor, me proteja. Esse simples ato é uma forma de declarar publicamente sua confiança em Deus e seu desejo de permanecer sob a proteção dele. E não esqueça de espalhar essa verdade. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também conheçam essa revelação bíblica que Satanás queria esconder. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Se você gosta de aprender mais sobre os mistérios da Bíblia e quer receber mais conteúdos impactantes como este, se inscreva agora no canal Bíblia Hoje em Dia. Não esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for postado. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo Mistério Bíblico Revelado.